Olá a todos! Nesta aula, nós vamos avançar os nossos estudos na linguagem de descrição de hardware VHDL. O assunto de hoje é a abordagem estrutural. Até a última aula, nós vimos que a gente tem três componentes principais em VHDL: a declaração e o uso das bibliotecas, a entidade e a arquitetura que define o comportamento do nosso circuito. Então, a entidade define as entradas e as saídas e a arquitetura o comportamento. O que são componentes em VHDL? Componentes em VHDL é a forma da gente criar hardware por meio dessa abordagem estrutural. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir sistemas maiores por meio da integração de módulos mais simples. Eu vou criando hardware mais simples e vou agregando para criar um grande hardware que faz a ligação de todos esses componentes. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, nós temos uma função que é uma função que depende dessas quatro entradas. Eu tenho a função de saída e eu tenho as quatro entradas A, B, C e D. A função de saída é representada pela letra F. Certamente, para um hardware simples como esse, a gente não usaria componentes, mas a gente vai usar esse exemplo aqui para construir a ideia de componente. Então, como que vai funcionar? Aqui a gente tem a nossa expressão lógica, então F é igual a A e B ou C e D. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai estabelecer que a gente tem um componente chamado G1, que faz essa primeira parte, a porta E, um componente chamado G2, que vai fazer essa segunda porta E, e por fim aqui eu tenho um componente, que é a porta OU, que vai fazer a ligação das duas saídas intermediárias, produzindo a saída F. Então é um hardware bem simples, mas é essa a ideia. Então aqui eu tenho um hardware principal, que é representado por esse quadrado. Em VHDL a gente muitas vezes chama de entidade de nível mais alto ou top level. Eu tenho a entidade de nível mais alto e ela é formada por meio da instanciação de três componentes, do componente G1, G2 e G3. Percebam que eu tenho aqui dois componentes, duas instâncias desse componente do tipo porta E. O componente, a instância G1 e a instância G2. Então aqui a gente segue também algumas ideias do modelo de orientação a objetos. Eu tenho os componentes, que a gente pode fazer uma analogia com objetos em linguagens de programação, e eu faço a instanciação desses objetos na minha entidade de top level. A instanciação do objeto porta E, fazendo uma analogia, né, ao componente, chamando de G1, e mais um na porta no componente G2. Então a gente vai criar isso por meio de componentes. O que é um componente? Componente é um módulo lógico, é uma construção da linguagem VHDL. É uma lista normal de uma entidade com uma arquitetura, sendo utilizado para criar outros módulos lógicos, que é o nosso caso aqui. Então vamos ver o exemplo de como que vai ser a implementação então desse hardware, a descrição desse hardware formado de três componentes. Aqui eu tenho esse hardware principal, que é a unidade 1. Então ele tem as entradas, eu defino as entradas e as saídas. Aqui eu estou usando o tipo bit, mas poderia ser o tipo stdlogic, sem problemas também. Aqui eu tenho a definição então da arquitetura. Como que vai funcionar? Essa minha arquitetura eu tenho que identificar inicialmente quantos componentes eu vou usar e identificar também quantos sinais internos eu vou precisar usar. Os sinais internos são esses fios, são esses barramentos. Então a gente tem dois sinais internos que são os sinais internos x1 e x2. Dentro da arquitetura eu vou estabelecer o seguinte, o componente end2. Então, o componente end2 é o componente que vai servir para eu instanciar o G1 e o G2, e o componente OR. O componente OR ele vai servir para eu instanciar o componente nomeado como G3.
Aqui, então, essa declaração componente vai permitir que eu use esse componente dentro da minha arquitetura. Então, dentro lá do begin da minha arquitetura, da arquitetura chamada estrutural, ela começou aqui e está terminando aqui no estrutural. Dentro dessa minha arquitetura, agora eu vou poder usar esses componentes quantas vezes eu quiser. Então, aqui eu vou instanciar o componente. Então, o componente G1 é o nome dele end2. Está aqui então o componente end2 e vou fazer o mapeamento das entradas. Então eu tenho A e B, que são as entradas lá principais do meu hardware, jogando como saída o sinal. Aqui tem um sinal X1 que vai ser jogado na saída. Da mesma forma que o componente G2 ele tem como entradas C e D e tem como saída o valor X2. Já instanciei os dois, agora eu vou para o último componente. Componente G3, componente do tipo OR2, port map X1 e X2, que são as entradas dele, e a saída F. Então, por meio dessa abordagem estrutural, eu crio um hardware maior usando componentes prontos, componentes de hardware que já estão definidos. Agora percebam o seguinte, que aqueles componentes que eu usei no slide anterior, vamos voltar lá. Então, por exemplo, aqui o componente end. Esse componente ele tem que ter toda a implementação dele, a entidade e a arquitetura. Então percebam aqui, então eu vou ter lá um arquivo VHDL com o componente end2, a definição de porta e aqui o comportamento do circuito end2. Ele deve fazer isso. Então isso aqui eu vou gravar em um arquivo chamado end2.vhdl. A mesma coisa vai acontecer para o componente OR2. Eu tenho que ter um componente, um arquivo VHDL que tenha a declaração da entidade e da arquitetura do OR2. Só então eu posso incorporar aqui por meio da chamada da palavra reservada component. Para utilizar então uma unidade como se fosse um componente, um módulo mais complexo deve ser previamente definidos como uma entidade que tem uma arquitetura. Então eu preciso ter ainda a definição desse componente. Então os componentes eles podem ser entendidos como uma biblioteca de projeto. Eu posso criar vários módulos, cada um definido por uma declaração de entidade e arquitetura. Então essa é a grande vantagem. Vai servir lá como uma biblioteca para a gente poder usar dos nossos projetos, quantas vezes a gente precisar. Então, a gente vai ver lá no projeto do MIPS. A gente tem, em vários momentos dentro da microarquitetura do processador MIPS, nós fazemos uso de multiplexadores. Qual é a ideia, então? Eu crio um multiplexador em VHDL e na minha entidade de top level, que no meu exemplo é o processador MIPS, eu vou instanciar vários multiplexadores. Como que eu faço a ligação deles? Aí vai depender do projeto da microarquitetura, que a gente vai ver ainda. Mas aí a gente vai ter que definir sinais internos e fazer a ligação correta. Mas eu posso jogar para um arquivo só de multiplexador a definição da entidade da arquitetura de um multiplexador. Ele vai virar para mim um componente. Aqui um exercício. Então, como que a gente implementaria esse hardware em VHDL? Então, em um primeiro momento, a gente olha o hardware de cima e percebe as entradas. Então, eu vou ter uma entidade principal que tem 5 entradas e 2 saídas. Dentro da arquitetura, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 2 sinais internos, o sinal X1 e o sinal X2. Precisarão ser definidos na arquitetura do meu hardware. E aí, então, eu vou fazer a instanciação e vou fazer o port map, vou fazer a ligação dos componentes. Então, para o componente M1, eu vou precisar fazer o port map de entradas B e C, jogando a saída para o X1. O componente M2, port map de D e E, jogando a saída para o X2. Componente G1, sinais internos como entrada X1 e X2 e saída para G. E por fim o F, eu vou fazer o mapeamento de A e X1, que é um sinal interno, jogando para a saída F. Então está aqui o hardware de exemplo.
Na entidade eu tenho lá a declaração dos 4 valores de entrada, e FG são as saídas. E aí eu tenho os componentes G1, G2, OR2 e END2, então, componentes, 4 componentes no meu exemplo, né? Então o componente M1 e M2 são diferentes. Na imagem lá, um é um retângulo e um é um quadrado para dar essa ideia, então por isso que eu tenho componente 1, G1 e G2, né? E aí então, lá na arquitetura eu tenho a definição do Sinon x1 e x2, e aí eu instancio os componentes. Vou instanciar o componente M1, M2, G2 e G1 e faço os port maps, faço as ligações corretas. O M1 ele recebe B e C e joga X1. O M2 recebe D e E e joga como saída X2 e assim por diante. Então, olhando para a figura, a gente vai fazer esse port map, as ligações do circuito. Aqui mais um exemplo de um hardware, o circuito somador completo. Então esse hardware é bastante comum nas disciplinas de circuito lógico, de introdução. É um circuito combinacional que faz a soma de 2 valores, de 2 bits, por meio de 2 somadores parciais. Então eu tenho 2 bits da parcela e ele considera o V em 1. Então eu vou precisar do HA1, que é um somador parcial 1, e o somador parcial 2. E por fim eu tenho uma porta OR para decidir para o vai 1 da próxima parcela. Então aqui eu tenho inicialmente a criação desse componente, o componente somador parcial. O somador parcial ele tem entradas A e B, e como saída ele gera a soma e o vai 1. A expressão lógica do somador já é bem conhecida, então a soma é o XOR entre A e B, e o vai 1 é se os dois valores forem iguais a 1. Aí eu produzo o vai 1 para a próxima parcela. Então o componente está pronto. Agora, para eu criar um somador completo, eu vou instanciar esse componente somador parcial. Então agora aqui eu tenho o somador completo. Ele tem, além das entradas A e B, ele tem também a entrada de VEN1. E aí eu vou fazer dentro da arquitetura os sinais internos, S1, C1, C2, do tipo stdlogic, e eu crio os dois componentes. O componente somador parcial, crio 2 instâncias do componente somador parcial e faço a ligação dos sinais internos, conforme a figura. Então, nesse exemplo, a gente está fazendo a instanciação direta. A gente não usa a palavra-chave component. Essa forma de instanciação direta está disponível lá no Model Sim. Então, ao invés de usar toda a declaração, repetir a declaração do componente, eu uso já diretamente, chamo work ponto e o nome do componente e faço o mapeamento. Então, é mais fácil de fazer essa instanciação ao invés de usar a forma com a palavra reservada componente. Pode ser usada também sem problema. O que mudaria aqui? Mudaria que antes de eu realizar a instanciação, eu faria a declaração do componente. Né? Mas eu ia precisar também fazer o port map de forma muito, muito parecida. Então esse é um exemplo de como a gente pode realizar a criação de um componente maior por meio de componentes menores, por meio da abordagem estrutural. Esse somador é de 1 bit. Se eu quisesse criar lá um circuito somador de 32 bits, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia instanciar 32 instâncias do objeto somador completo para construir esse grande somador completo de 32 bits. Na prática, eu preciso mesmo de 31 somadores completos e um somador parcial. O somador parcial da parcela menos significativa mais à direita, ele não precisa ser completo. Então eu tenho um somador parcial e 31 somadores completos. Eu posso fazer o encadeamento deles, então é o chamado somador com propagação de vai 1.
e ter um hardware lá no final completo que faz a soma de valores de 32 bits. Então aqui eu teria um terceiro nível que seria um somador de 32 bits. Se eu quisesse, mais tarde eu poderia pegar esse meu somador de 32 bits e incorporar numa unidade lógica aritmética, que seria um circuito de mais alto nível ainda. Então eu vou crescendo o meu hardware, né? Lá a minha unidade lógica aritmética, ela faz operações de subtração, multiplicação, divisão, operações de deslocamento e faz operação de soma. Então, lá na minha entidade de unidade lógica aritmética, eu vou instanciar um somador completo, que por sua vez é formado por 32 somadores, 31 somadores completos e um parcial, né, na parte mais de baixo lá do hardware. Então, eu vou criando estruturas de hardware, né, níveis de hardware, até criar o meu grande hardware lá, que no meu exemplo é a unidade lógica aritmética. Então, esse é um exemplo de como que a gente usa o modelo estrutural e também, nesse caso, a instanciação direta de componentes. Nesta aula, nós vimos então como que a gente realiza a criação de componentes e a utilização desses componentes para criar hardware em VHDL. Na próxima aula, a gente vai ver a abordagem comportamental. A gente vai entrar em detalhes em como a gente usa aquele comando process para criar processos, que são estruturas concorrentes em VHDL. A gente vai trabalhar a parte de lista de sensibilidade de sinais no processo e vai ver como que a gente pode criar um fluxo lógico, instruções lógicas sequenciais por meio da diretiva process, que seria daí uma outra abordagem, que é a abordagem comportamental. Por hoje a gente fica aqui com a abordagem estrutural. Até a próxima.